Deus nos chama para que sejamos intercessores. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, seja derramada em vossos corações, mais uma vez, que esse dia seja mais um dia de vitória, de bênçãos para a tua vida. Somos chamados para ser intercessores. Te convido você a ficar até o final dessa mensagem. Será uma mensagem curta, não será muito extensa. Te convido também a se inscrever no nosso canal, deixar uma palavra, um incentivo para que nós continuamos anunciando o reino de Deus. Que as bênçãos do Senhor continuem sobre sua vida. Eu quero te convidar nesse momento também para fazermos uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento e sabedoria para expressar aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai bendito, muito obrigado por esta oportunidade, por este momento que o Senhor Jesus nos concede. Dê entendimento para que eu possa expressar a tua santa palavra de maneira simples e de fácil entendimento. Dê sabedoria aos ouvintes dessa mensagem, que sirva de edificação, de renovo, de salvação. Papai querido, é a minha oração neste momento, para que o Senhor continue abençoando e dando graça a todos, em nome de Jesus. Amém. Oração é um fenômeno espiritual. Consiste numa queixa, num grito de angústia, num pedido de socorro. Consiste também numa serena contemplação de Deus, princípio imanente e transcendente de todas as coisas. Então a oração ela é uma queixa, um grito de angústia, um pedido de socorro. Quando nós estamos angustiados, nós vamos diante do Senhor e fazemos um pedido de socorro. E o Senhor está contemplando as nossas orações. A oração é um ato de amor e adoração para com aquele a quem deve a vida. Olha aí o primeiro ponto da oração, da intercessão. É um ato de amor e adoração para com aquele a quem se deve a vida. Então a nossa oração, ela é um ato de amor e também de adoração. Para quem? Para aquele a quem nós devemos a nossa vida, o Senhor nosso Deus. Ora, se como se ama, ou seja, com todo o nosso ser. Ora, como se ama? Com todo o nosso ser. Não há necessidade de eloquência para que seja atendida. Foi o caso do cego Bartimeu, que ao ouvir que Jesus estava passando, exclamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 46. Ele só tinha o grito, nada mais. O cego Bartimeu ele não podia enxergar, ele não via, ele era um cego. Então o que ele tinha era somente um grito, e foi o que ele usou. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Enquanto ele estava pedindo, orando, pessoas passavam e pediam para que eles se calassem. As nossas orações, as nossas intercessões, muitas vezes tem muita gente dizendo para a gente se calar, parar de interceder. Talvez você faz muito tempo que está intercedendo pelo teu filho, você esposa pelo seu esposo, esposo pela esposa, é uma intercessão. E as pessoas dizem muitas vezes: pare de orar, pare de interceder, não vai levar a nada, mas continue. Fomos chamados para interceder, fomos chamados para sermos intercessores. Oração é uma batalha. A oração ela é uma batalha espiritual. As pessoas têm tempo para todas as coisas. Passam 3, 4 horas na internet, na Netflix, no YouTube, no Zap, mas a oração é uma batalha para ficarmos 5 minutos de joelho. Para essa batalha temos que vestir a armadura do crente. Efésios capítulo 6, versículo 11. Vamos ler esse versículo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
A oração ela é uma arma e precisamos nos revestir para estarmos atentos às astúcias ciladas do diabo. Nela enfrentamos hostes espirituais, os poderes de Satanás. A oração é prestar atenção a Deus. Você terá tempo para falar com Ele, o Pai, e também para ouvi-lo. A oração é um momento que você vai prestar um tempo, você vai prestar atenção naquilo que Deus está falando. A oração é um diálogo. Você fala com o Pai e o Pai fala com o Filho. É uma oração, é um diálogo. Por isso Deus nos chamou para que sejamos intercessores. Grandes intercessores na Bíblia não escolhem lugar para orar. Não existe lugar bom ou escolhemos lugar para orar. Agar orou aonde? No deserto. Gênesis 21 e 16. Vamos ler Gênesis 21 e 16. Gênesis 21 e 16. Gênesis E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. Assentou em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar orou no deserto. Não existe lugar para oração. Moisés fez acabar uma rebelião em oração. Olha, Agar orou no deserto. Moisés, através da oração, ele acabou com uma rebelião. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25. Ana teve um filho como resposta à oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Samuel derrotou uma nação inimiga pela oração. Olha, vai vendo, vai prestando atenção no poder da oração. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Gideão provou a vontade de Deus através do quê? Da oração. Elias, pela fé e oração, venceu os profetas de Baal. A oração é a arma que nos traz vitória. Agar, Moisés, Ana, Samuel, Gideão, Elias, todos os homens oraram, intercederam por nações, buscaram e obtiveram resposta. A oração é a arma do cristão. Davi pediu misericórdia. Salmo 51, versículo 1. Salomão santificou a casa de Deus pela oração. 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 2 e 5. Ezequias acrescentou anos à vida pela oração. Quando Ezequias estava prestes a morrer, ele orou e pela oração foi acrescentado à sua vida mais 15 anos de vida. Josafá saiu de uma situação difícil pela oração. Daniel pediu auxílio pela oração. Esdra recebeu orientação divina porque orou. Esdra 8, 21 e 22. Zacarias viu o sonho de sua vida realizado pela oração. Olha que maravilha! Quantas vitórias nós temos através da oração nas Escrituras. Nas nossas vidas não é diferente. A oração, ela é a chave da nossa vitória. A oração também ela é uma batalha espiritual. Quando nós decidimos a orar, nós entramos numa batalha espiritual. Você pode ser intercessor em qualquer lugar. Ezequias orou aonde? Numa cama. Jonas em um alto mar. Jesus o fez no Calvário. Jairo na rua. Pedro orou no terraço. Paulo e Silas na prisão. E um criminoso não nomeado o fez nos seus últimos momentos de vida, lá na cruz, o ladrão da cruz bem conhecido. No final da sua vida, ele fez uma oração por eles. Foi a oração mais importante da sua vida que salvou a sua alma.
A oração não existe lugar. Você pode ser intercessor em qualquer lugar. Ezequiel orou numa cama. Jonas no mar, no ventre de um peixe, do grande peixe. Jesus lá no Calvário, na cruz. Paulo e Silas na prisão. Jairo na rua, no meio de uma multidão. Então não existe lugar para você orar, para você interceder. Todos os lugares são lugares para orarmos e intercedermos. Ora, ora como se ama, com todo o ser. Não há necessidade de eloquência para ser entendido. Já o dissemos. Pedro fez uma oração com 3 palavras. Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 30, vamos ver a oração que Pedro fez. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Foi a oração de Pedro. O publicano, com 7 palavras. Salomão fez uma longa oração na consagração do templo. Segundo a Crônicas, capítulo 6, versículo 12 ao 42, há uma longa oração de Salomão ao Senhor. Mas como orar? A Bíblia é tão clara, sem hipocrisia, exorta-nos em Mateus capítulo 6, versículo 5. Hipocrisia é uma representação, uma peça de teatro, e faz de conta com extrema maldade. Então, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é uma coisa que não somos, é uma oração, é uma representação, uma peça de teatro. Por exemplo, quando você vai assistir um teatro, as pessoas que estão participando do teatro, elas são uma figura de uma pessoa que elas não são. As pessoas se fantasiam de algo que elas não são. A hipocrisia é desse jeito. Às vezes as pessoas elas têm algo que não é dela. Então ela é uma pessoa hipócrita. A oração deve ser sem hipocrisia. Também secretamente ensina Mateus, capítulo 6, versículo 6. Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Isso corresponde até a ficar a sós com Deus, mesmo na multidão. Com fé, atesta Hebreus capítulo 11, versículo 6. A oração tem que ser com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a oração é como? Sem hipocrisia e com fé. De modo definido, como declara Mateus 6, 7, 8 e Marcos 11, 24, com insistência mesmo, Lucas 18 nos fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18 nos fala isso, que nós devemos orar sempre sem desfalecer. Com submissão, nos fala Romanos. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, fala que a oração deve ser com submissão, aguardando o que Deus quer fazer em nós. Com espírito de perdão, como expressa o evangelista Marcos no capítulo 11, versículo 25 e 26. E por fim, em nome de Jesus Cristo. Toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Se é uma oração intercessória, nós temos somente um intercessor entre nós e Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas orações são em nome dele, porque ele intercede por nós diante do Pai. Muita oração deixa de ser atendida por falta desses importantes elementos ou pela presença de motivos indesejáveis. São orações estéreis pelo egoísmo, mentira, orgulho, falta de fé e de amor, teimosia e desobediência a Deus. Agora, preste bem atenção nessa conclusão, nós já estamos partindo para a conclusão. Muita oração deixa de ser atendida por falta desses importantes elementos ou pela presença de motivo indesejável. São oração estéreis, sem fruto nenhum, pelo egoísmo,
mentira, orgulho, falta de fé e de amor, teimosia e desobediência a Deus. Aqui tem uma sequência de versículos, Zacarias, pecado, depois nós temos vaidade, falta de perdão, indiferença, amor próprio, exaltado e maus objetivos. Eu gostaria que você pegasse todos esses versículos e lesse, é um estudo que está elaborado nesses versículos. Eu gostaria que depois você lesse atentamente cada versículo desse, e você vai ver que tem muitas coisas que impedem as nossas orações, as nossas buscas por aquilo que nós realmente precisamos. E Deus conhece o nosso coração. Aqui está alguns pontos que as nossas orações impedem de ser atendidas. De tudo isso, concluindo esta mensagem, de tudo isso decorre que quem ora tem sido, de tudo isso decorre que quem ora tem senso de incapacidade e insuficiência compreende necessitar de ajuda extra e clama a Deus. Então, quem ora está dizendo que é incapacitado e compreende que necessita de Deus. Todas as pessoas que buscam, que ora, ele tem em sua mente que ele sozinho não vai vencer, ele precisa orar, ele precisa buscar ao Senhor. Paulo disse: a nossa suficiência, ela vem da quem? De Deus. Jesus exortou que sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, a parte B. Quem ora tem fé. Se quer ser atendido, ore com fé. Esta foi mais uma mensagem de Deus de edificação para a nossa vida. Eu espero ela trazer muita edificação para a tua vida. Pegue todos esses versículos que está posto nessa mensagem e leia ele com atenção. Se você quer ser atendido, ore com fé, sem hipocrisia e com fé, e o Senhor Jesus vai te atender em nome de Jesus. Te convido a você a curvar a sua cabeça mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esta mensagem. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Espírito Santo, pela transmissão desta palavra, mais uma vez aos ouvintes que vão ouvir. Senhor, a todos aqueles que vão ouvir, que possa ser uma palavra de entendimento, de edificação para os corações. Abençoe a todos quanto ouvirem. Traga-nos, Senhor, o desejo de orar, de buscar ao Senhor. Acrescenta-nos a nossa fé a cada dia. Tira o nosso egoísmo, o nosso ego, para que possamos ser ouvidos a nossa oração. Que a nossa oração seja um grito de intercessão, de socorro, e sermos atendidos em tempo oportuno. Senhor, continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.